Capítulo 475, Perseguição mortal a 1000 milhas. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. A milhares de quilômetros de distância, no pico de uma montanha. Zhao Feng estava de pé e a brisa noturna fazia seu cabelo azul ondular no ar. Sua expressão era de indiferença, sua postura rígida mais parecia a de um cadáver. Em seu ombro havia um gato cinza prateado que bocejava preguiçosamente. De repente, a luz voltou para seus olhos sem vida e sua visão que estava nas nuvens voltou ao seu corpo. Embora a energia necessária para usar o óleo dos céus aumente com a distância, seu poder de linhagem não diminuiu em nada e sim aumentou. A expressão de Zhao Feng era um pouco fraca, mas ele estava feliz. Se os membros da seita demoníaca Lua Escarlate conhecessem a situação atual de Zhao Feng, quem sabia quão chocado e desamparados estariam. Usar o óleo dos céus a uma distância de milhares de quilômetros, isso já excedia a imaginação da maioria das linhagens oculares. Por outro lado, o poder de linhagem gasta nessa poderosa técnica secreta era 10 vezes maior do que o normal. Felizmente, a alma e mente de Zhao Feng ultrapassou as dos cultivadores normais do ápice do Ramplord verdadeiro depois de absorver a essência do espírito da madeira. Além disso, a pequena evolução em seu óleo espiritual de Deus, lhe permitiu um melhor controle em seu poder de linhagem, reduzindo o consumo de energia do óleo cruzando o vazio. Depois de lançar um ataque pelo ar, Zhao Feng não perseguiu a vitória, apesar de ainda ter alguma reserva. Ele então se sentou e começou a restaurar seu poder ocular. Enquanto restaurava seu poder ocular, Zhao Feng também tomou um tempo para compreender as informações na lança Imperador do Gelo e no Monumento do Vento e Trovão. A milhares de quilômetros de distância. O antigo templo nas profundezas da floresta nuvem do céu foi reduzido a escombros. Os membros da seita demoníaca Lua Escarlate estavam chocados e inquietos. Mesmo que houvesse muitos especialistas presentes, eles não se sentiam seguros. Reportando-se ao líder de divisão, nossos melhores especialistas em rastreio, depois de repetidas buscas e uso de várias poderosas técnicas secretas, não encontraram nada em comum na região. Disse uma figura negra meio ajoelhada no chão. Sou. Depois de algum tempo, outros também voltaram, mas sem sucesso. Ridículo! Gritos do líder de divisão soaram pela noite, criando tempestades de areia, como se fosse a respiração de um monstro. Líder de divisão, este subordinado tem suspeitas de que a técnica de linhagem ocular de Zhao Feng pode ser usada a longa distância. A protetora Yonmu disse em um tom baixo, parecendo cautelosa. Há momentos atrás, ela havia sido controlada pela técnica de linhagem ocular de Zhao Feng, causando muitos danos a esta divisão. Além do que, sua piton gigante da água negra que ela cultivou cuidadosamente também morreu. Ela tinha medo e ódio do dono do óleo dos céus. Faz sentido. Temos muita gente e o poder de batalha do líder de divisão é incomparável. Não importa o quão forte Zhao Feng seja, ele não se atreveria a correr riscos. Os olhos do protetor Shijiang brilharam e ele assentiu balançando a cabeça. Havia muitos dos especialistas no local e a maioria deles tinham um bom entendimento, então concordaram com essa teoria. É uma possibilidade. Afinal, o óleo do céu não é uma entidade física. Mas ainda tenho algumas dúvidas. Como Zhao Feng sabia exatamente nossa posição? Os olhos negros do Lorde do Palácio e Wulong ficaram frios, então varreu todos os membros da seita. Muitos dos que foram examinados por esse olhar ficaram de cabelo em pé. Você está dizendo que tem um espião entre nós? O líder de divisão Batie perguntou friamente enquanto ele lambia os lábios, mostrando uma expressão cruel. De repente, todos os membros da seita, inseguros, se entreolharam. A suspeita do Lorde do Palácio e Wulong deixou a atmosfera ainda mais pesada. Muitas pessoas ficaram tensas, não se atrevendo a relaxar.
Então, o resto da noite se passou, mas o óleo dos céus não reapareceu. Em vez disso, o líder de divisão Batshê começou a questionar membro por membro da seita. Quando o céu começou a clarear, um grito soou. Este já é o terceiro suspeito de espionagem morto pelo líder de divisão. Os protetores se entreolharam. Ceticismo não é a melhor saída. O Lorde de Palácio Yulong balançou a cabeça. Ele não sabia que a fonte de tudo isso era ele. Se não fosse pela marca do óleo de Deus nele, Zhao Feng não poderia rastrear e atacar este lugar com tanta precisão. No dia seguinte, quando o sol já estava alto, os membros da seita demoníaca Lua Escarlate partiram, todos cansados. A melhor defesa é o ataque. Eu não acredito que aquele pirralho não irá sair se atacarmos o clã Lua Quebrada. O líder de divisão Batshê finalmente desistiu do interrogatório e decidiu atacar. Os protetores não se opuseram. Atualmente, o inimigo estava na escuridão enquanto eles estavam na luz. Então essa foi a melhor tática. Sou. As dezenas de membros da seita demoníaca Lua Escarlate então irromperam no ar, em cima de montarias voadoras. Durante a segunda metade do dia, o óleo dos céus não apareceu. A técnica de linhagem ocular do moleque obviamente tem um alto custo, então não pode ser usado continuamente. Vários membros da seita começaram a rir. A atmosfera tensa começou a relaxar. Manhã do dia seguinte, alguns dos membros da seita demoníaca Lua Escarlate sentiram uma pressão mental invisível. Olhando para o céu, um frio óleo dos céus, que não se sabe quando apareceu, os vigiava. Ele apareceu novamente. Muito dos membros da seita demoníaca Lua Escarlate sentiu seu coração estremecer. A maioria deles não conseguia respirar direito devido à pressão. Tenham cuidado. Todos do grupo, de cima a baixo, se puseram de guarda. Júnior, se você não aparecer aqui na minha frente agora, eu irei exterminar seu clã até que você apareça. O líder de divisão Batshê ameaçou, revelando um sorriso cruel e assassino. Chua! Ele então acenou seu grande e enferrujado machado de ferro, enviando um corte para cima. Embora o ataque do líder de divisão Batshê fosse tirânico e pudesse matar facilmente um lorde verdadeiro comum, ele passou pelo óleo dos céus sem causar nenhum dano. Desta vez, o óleo dos céus durou apenas 2 ou 3 respirações de tempo, mas não realizou um ataque claro contra o grupo. Chua! Um toque de sarcasmo apareceu no óleo dos céus antes de desaparecer. Se foi. Quase todos os membros da seita demoníaca Lua Escarlate soltaram um suspiro de alívio. Mas no instante seguinte, suas montarias voadoras soltaram gritos de lamentação e, uma a uma, dispararam em direção ao chão como se estivessem loucas. O que diabos está acontecendo? Merda! Cuidado! O grupo entrou em caos, com muito deles sendo pego de surpresa, ficando feridos por causa das montarias voadoras que enlouquecerão. Sou bum bum. Essas poderosas bestas voadoras mergulharam do céu, despencando e se arrebentando toda no chão. Até mesmo o leão gigante flamejante voador do líder de divisão Batshê estava no meio. Meu leão! Os olhos do líder de divisão Batshê se arregalaram e ele gritou para o céu, quase enlouquecendo. O Yuan-Qi dos céus e da terra dentro do raio de 5 quilômetros começou a se agitar fracamente e uma aura poderosa fez com que os demais lordes verdadeiros se sentissem inquietos. O leão gigante flamejante voador era uma preciosa besta espiritual de montaria com um poder comparável ao Rank Lord verdadeiro. No entanto, ele se revoltou repentinamente, jogando seu mestre para o lado, então voou direto para o chão, deixando uma pilha de carne e sangue para trás. Quão grande foi o impulso ao mergulhar do céu a tal altura direto no chão. Sem qualquer proteção, não mencionado os Lorde verdadeiros, mesmo os soberanos do reino núcleo da origem se despedaçariam todo. Embora o óleo dos céus não tenha prejudicado nenhum membro desta vez, ele provocou uma matança coletiva de montarias voadoras. Pelo menos os mais importantes morreram.
O reino espiritual verdadeiro era apenas o ponto de partida para voar, então não eram bons em voos de longa distância, por isso requeriam montaria voadoras. Especialmente para aqueles que estão no rank humano verdadeiro, pois depois de algumas centenas de quilômetros, seu ki espiritual verdadeiro seria totalmente gasto. Somente aqueles no rank Lord verdadeiro que tinham uma espessa e densa fonte espiritual verdadeiro, e que podiam se conectar com o Yuan-Ki dos céus e da terra, podiam voar milhares de quilômetros de uma só vez. Algum tempo depois, os membros do grupo da seita demoníaca Lua Escarlate recuperaram a calma e compostura, mas ainda tinham expressões sombrias. Afinal, muitos de suas montarias estavam com eles há anos, sendo cultivadas cuidadosamente. Reportando-se ao líder de divisão, de nossas principais montarias, todas morreram. Se quisermos usar montarias reservas, levará pelo menos mais meio mês para chegar ao clã Lua Quebrada. Um membro disse com uma expressão de lamentação. Os protetores e vários outros especialistas tinham expressões solenes, profundamente perturbados. Embora esse movimento de Zhaofeng não tenha causado nenhuma baixa no grupo, ele ainda diminuiu em muito a velocidade de movimentação deles. Isso significava que precisariam de pelo menos o dobro de tempo para chegarem ao clã Lua Quebrada. Este Zhaofeng é realmente bom em energia mental. Será que ele também é domador de bestas? A protetora Yonmu tinha choque e suspeitas em seus olhos. Se esse não fosse o caso, nada poderia explicar como Zhaofeng foi capaz de forçar as montarias do grupo a cometerem suicídio coletivo através de uma técnica ocular de energia mental. Momentos depois. Durante a viagem, os membros da seita demoníaca Lua Escarlate se mantiveram de guarda, mantendo uma certa distância entre eles enquanto examinavam o céu. Em um piscar de olhos, mais 2 dias se passaram. Nesse meio tempo, o olho do céu só apareceu uma vez, mas logo desapareceu depois de meio tempo de respiração. Mesmo assim, isso fez com que seus corações estremecessem de medo. Mesmo que eu tenha que me arrastar, eu destruirei todo o clã Lua Quebrada, então esfolarei Zhaofeng vivo fazendo-o experimentar uma dor inimaginável. O líder de divisão Batie tinha um olhar cruel e brutal. Na noite do terceiro dia, Shua. O olho dos céus apareceu do nada, mas sua aura era extremamente fraca. Apareceu. Sempre havia alguém do grupo de vigia. Shah. Um estridente som afiado soou no ar. Era como se uma lâmina cortasse o vazio. Cuidado! O Lorde do Palácio e o Long de repente sentiu um sentimento familiar e instintivamente foi protegido por seu ki espiritual verdadeiro. No entanto, quando ele ouviu o som do vento, já era tarde demais. Shua! Uma grande e azul lâmina de vento semi-transparente, como se fosse uma ilusão, sem aviso, lançou um corte. Ah! O homem de vestes de seda branca, o protetor Sanlin, gritou. A proteção de ki espiritual verdadeiro do protetor Sanlin nem teve tempo de se formar e a lâmina que se formou do nada, dividiu seu corpo em 2. Todos os outros respiraram friamente. O protetor Sanlin morreu. Todos na cena estremeceram de horror. Eles tinham um sentimento de estar andando em uma corda bamba sobre um penhasco e, o menor descuido os levaria para a perdição. Shua. Depois de fazer um assassinato com sucesso, o olho do céu desapareceu, mostrando um toque zombeteiro nele. Os membros da Lua Escarlate então soltaram um suspiro, mas uma mudança repentina aconteceu logo depois. Chamas ocular do vento e relâmpago. O olho dos céus apareceu mais uma vez, mas desta vez tinha uma brilhante cor azul celeste e sua aura era totalmente diferente. Papouf! Um grupo de translúcidas chamas de vento e relâmpago caiu no corpo da protetora Yonmu e, com um boom, criou uma grande explosão. A mulher de vestes negras gritava enquanto seu corpo foi tomado por chamas de ventos e relâmpagos que atacou tanto seu mundo físico como mental. Os corações de todos quase pararam.
A protetora Yunmu durou apenas uma ou duas respirações de tempo antes de se transformar em cinzas. Ela não tinha uma poderosa linhagem como o Lorde do Palácio e o Long, além do que, o poder da chama verdadeira do vento e relâmpago de Zhaofeng aumentou grandemente depois dele ter avançado para o Rank Lord verdadeiro.